Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, graças ao Senhor, nós estamos encerrando esse volume do Alimento Diário, A Minha Graça Te Basta. E nessa semana, ela tem como título da mensagem o mesmo título do volume, A Minha Graça Te Basta. Eu confesso para os irmãos que eu achei maravilhoso a sabedoria que Deus deu para os irmãos de colocar essas 4 mensagens em sequência. O ministério que recebi do Senhor Jesus, Deus me habilitou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, e essa dessa semana, que a minha graça te basta. São mensagens que se completam. E uma coisa muito interessante, irmãos, porque eu sempre falo com os irmãos sobre a questão do alimento diário. O alimento diário, como eu disse, eu achei uma sequência maravilhosa, e o alimento diário, principalmente nessa semana, ele está completo. Então, o que nós vamos falar aqui não tem nada fora do alimento diário, porque se eu acrescentasse alguma coisa aqui, eu estaria acrescentando a minha opinião. E nessa semana ele está falando justamente sobre a minha vontade e a vontade do Senhor, que são opostas. Por isso, irmãos, nós louvamos o Senhor por essa sequência, como eu disse, a sequência do alimento diário. A semana que vem, nós vamos começar esse volume, As Promessas de Deus. E louvado seja o Senhor, irmãos, que não é a promessa, são as promessas de Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Irmão, nessa semana, nós vimos que o ministro da Nova Aliança, ele foi habilitado por Deus, mas tem uma coisa muito séria. Ele não é autossuficiente. Em 2 Coríntios, nós já vimos isso, e é uma coisa muito interessante, porque nós já temos visto mensagem, nós vimos a mensagem que foi para a região 6, os irmãos do Espírito Santo, de Contagem, de Belo Horizonte, falaram dentro desses títulos, mas o ministro da Nova Aliança não é autossuficiente. Irmãos, nós não estamos sozinhos, nós não conseguimos servir o Senhor sozinhos. Por isso que o Senhor nos colocou na sua igreja. Em 2 Coríntios capítulo 3, isso aqui é uma certeza maravilhosa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmãos, a nossa suficiência vem de Deus. Então, eu não tenho capacidade nem para pensar. Então, nós não somos autossuficientes, porque a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. São versículos que nós conhecemos, mas que está dentro dessa mensagem, e são versículos que nós precisamos tomar como realidade na nossa vida. Irmãos, nós não somos capazes de nada. E tem uma coisa muito séria, nós não somos individualistas. Nós não temos a capacidade de edificar a igreja sozinhos. Por isso, em Romanos, capítulo 12, Senhor Jesus. Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, fala o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, nós já vimos sobre isso aqui, e está sendo nos falado aos sábados e também aos domingos. Aqui tem uma coisa muito séria, que nós não devemos pensar além do que convém, mas nós também não devemos ficar aquém. Então, se o Senhor nos incumbiu de fazer alguma coisa para edificar a sua igreja, nós não devemos ficar aquém, nós não devemos esconder o nosso talento. Senhor Jesus, aqui fala o seguinte: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós não somos iguais. E isso fica bem claro para nós nessa passagem. Porque assim, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Como eu já falei, foi falado muito claramente no alimento diário. Irmãos, não existe um irmão autossuficiente. Não existe um super-irmão. Não existe aquele irmão que tem o ministério da palavra, aquele irmão que prepara tudo, aquele irmão que abre a igreja, aquele irmão que mexe na contabilidade, aquele irmão que sabe organizar, sabe administrar a igreja. Não existe esse irmão. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Senhor Jesus, e continuando. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque a igreja, ela tem muitos membros e os membros se completam. Então, não adianta eu virar e falar assim, estou na igreja, eu vou edificar a igreja sozinho, eu vou para o reino sozinho. Sem os irmãos eu não vou. Eu preciso dos irmãos. E isso é maravilhoso, porque nós precisamos valorizar os irmãos que estão junto conosco, e principalmente aqueles irmãos que servem conosco. Eu queria só dar um exemplo rápido aqui, porque até dentro das nossas limitações, tem 2 irmãos aqui que, se eu fosse fazer o serviço deles, eu não conseguiria fazer. Então eu preciso dos irmãos. Se eu hoje estou falando aqui, porque esses irmãos estão fazendo um serviço que eu não sou capaz de fazer. Então eu preciso desses irmãos. Então, graças a Deus por isso, irmãos, porque os irmãos, o nosso serviço precisa também, além de ter a necessidade dos irmãos, nós somos membros uns dos outros, e nós não temos a mesma função, nós precisamos, irmãos, também buscar um serviço que seja de acordo com a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor, essa semana foi falado bastante, de segunda a quinta-feira, sobre a questão da vontade do Senhor. Senhor Jesus, então nós precisamos buscar a vontade de Deus, buscando a edificação da igreja e principalmente seguindo a direção do Espírito. Irmãos, e declarando a nossa total dependência pelo Senhor. Dependência do Senhor. Senhor Jesus, e nós declaramos, isso não é um mantra, muitas vezes as pessoas até acham estranho. A primeira vez que eu vi, eu achei estranho também. Quando eu vi os irmãos invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, eu parei e falei assim, mas o que é isso? Mas isso não é um mantra, irmãos. Quando nós estamos invocando, nós estamos declarando para o Senhor, eu não sou capaz, eu dependo do Senhor, por isso eu estou clamando pelo Senhor. Senhor Jesus, e a questão da vontade do Senhor, nós temos um exemplo maravilhoso, que é o próprio Senhor Jesus. Em Mateus 6, o Senhor esteve aqui na terra como homem, e ele viveu como homem, e ele sofreu como homem, como nós vimos essa semana, durante os dias do alimento diário. Mas em Mateus 6, nós conhecemos bastante, é a oração do Pai Nosso. Senhor Jesus. A oração do Pai Nosso, do versículo 9 e 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Jesus. O versículo 7, irmãos. Vamos ler novamente. Versículo 9. Versículo 9 e 10, do capítulo 6. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós santificamos o nome do Senhor quando nós invocamos o nome do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Senhor Jesus, no capítulo 26, nós vimos também, isso aqui é uma passagem maravilhosa, o Senhor estava para ser crucificado, ele sabia o que ele ia passar, mas no capítulo 26, versículo 36, fala o seguinte:
Ele já estava no Getsemane, e fala o seguinte, o versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Só um momentinho, irmãos, eu gostaria de falar sobre essa situação que nós estamos vivendo, essa situação que nós não estamos podendo reunir presencialmente, essa situação que nós estamos vivendo, até isolado uns dos outros, não somente dos irmãos, mas também até isolados, muitas vezes, da nossa família. Muitas vezes nós podemos cair nessa situação. Mas aqui o Senhor passou por essa situação de entristecer-se e angustiar-se. Por isso que hoje nós temos visto no sábado e no domingo, que hoje Ele pode nos socorrer, porque Ele passou pela mesma situação. Isso aqui é uma situação de depressão. Então, muitas vezes nós amanhecemos angustiados, ou nós amanhecemos tristes. A nossa atitude, irmão, deve ser recorrer ao Senhor, porque Ele sabe o que é isso. Então, Ele passou por isso. Então, Ele vai saber nos socorrer. O versículo 38 fala o seguinte, continua aqui a situação que o Senhor passou. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Senhor Jesus, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então aqui, o Senhor estava como homem, o homem Jesus estava aqui, e ele estava passivo de todas as dificuldades humanas. Então ele sabia o que ele ia passar, e ele orou ao Pai, pedindo que passasse, se possível, passasse dele esse cálice. O cálice da morte, o cálice da crucificação. Senhor Jesus. Mas no 40 fala assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos reconhecendo que a nossa carne é fraca. A nossa carne não habita bem nenhum. Por isso, nós precisamos do socorro do Senhor. Senhor Jesus. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, irmãos, nós estamos aqui para buscar a vontade do Senhor. Paulo é um apóstolo que, quando ele recebeu a comissão, ele viu essa situação e Paulo, como eu disse, nós precisamos andar na dependência do Senhor e buscando a direção do Espírito. Em Atos 16, Paulo chegou ao ponto de não ousar mais fazer a sua vontade. Nós vemos no capítulo 9 que quando o Senhor apareceu para ele, daí a pouco ele começou a falar e a pregar o Evangelho, mas da maneira dele. O Senhor teve que retirá-lo para Damasco. Ele foi para Damasco e ficou lá um tempo para aprender a não confiar nele mesmo. Quando nós chegamos no capítulo 16, nós vemos aqui uma passagem maravilhosa de Paulo sendo conduzido pelo Espírito e obedecendo o Espírito e obedecendo à vontade do Senhor. Versículo 6 fala o seguinte, e, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceu a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa que Paulo
toda a vida dele após o Senhor aparecer para ele. E nós não podemos falar que Paulo não era um homem zeloso às coisas de Deus, mas só que ele não conhecia o Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Mas uma coisa muito séria aqui, porque todos nós somos chamados para levar a vontade do Senhor adiante. E uma maneira de levar a vontade do Senhor adiante é pregando o Evangelho. Mas aqui, no versículo 6, fala o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Irmãos, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós tentamos pregar o Evangelho, o Senhor não deixa nós nem abrirmos a boca. Então aqui é um exemplo maravilhoso de como nós devemos seguir a direção do Espírito. Irmãos, quando nós seguimos a direção do Espírito, nós não caímos na triste condição de buscar a nossa vontade. Essa semana foi lido também, e eu tenho visto muito, infelizmente, alguns irmãos nossos que fazem isso aqui e tentam fazer a vontade do Senhor, mas de acordo com a sua vontade. Quer dizer, seja feita a tua vontade, mas de acordo com a minha. Irmãos, isso não funciona. Em Mateus capítulo 7, isso aqui é muito sério, porque se a gente falar assim, se eu falar assim, eu estou livre dessa condição, não, irmãos, eu não estou livre, porque eu sou passivo de erros. Mas aqui no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus fala o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Irmãos, aqui fala, é muito sério, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, invoca o nome do Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, invoca o nome do Senhor. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Aqui, graças ao Senhor, nós sabemos que eu nunca vos aprovei. Então, muitas vezes, irmãos, nós podemos estar invocando o nome do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas sem depender do Senhor. O Senhor vai falar conosco, eu não te aprovei. E isso é muito sério. Senhor Jesus, nos foi falado também essa semana, irmãos, sobre simplicidade e obediência. E simplicidade e obediência. O irmão deixou muito claro, a simplicidade contrasta com a falta de fé, a falta de crer. Senhor Jesus, a incredulidade e a obediência com a desobediência. Irmãos, para fazer a vontade de Deus, novamente o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Exemplo de obediência. Filipenses, capítulo 2, uma passagem que nós conhecemos bem. Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2. Aí muitas vezes nós vemos alguns irmãos falando assim, mas eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu não posso passar por sofrimento. Mas irmãos, o próprio Senhor, Ele passou por uma situação muito forte. Senhor Jesus. E Ele podia ter recusado essa situação, mas Ele não recusou por amor a nós. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, o nosso exemplo de obediência é o Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus,
nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Isso nós vimos lá no Getsêmani. O Senhor pediu, e o Pai podia ter o tirado dessa situação. Só que se ele tivesse tirado dessa situação, irmãos, ficou claro para nós, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós iríamos para o lago de fogo. Senhor Jesus, versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Senhor Jesus. Então, irmãos, olha o que fala no versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Senhor Jesus. Irmãos, nos foi falado essa semana, e como que é a formação de um ministro da Nova Aliança? Irmãos, é através do recebimento de uma comissão divina. Tem um versículo que eu gosto muito, inclusive, até uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Na minha casa nós estamos, tem o dia da oração, mas nós estamos todos os dias fazendo um estudo sobre o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Então nós vemos ali na questão de Davi, se nós olharmos assim, porque muitas vezes a nossa atitude é até de ficar condenando o governo, ou ficar falando do governo, e isso não é uma coisa adequada, principalmente para nós, porque nós sabemos que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, se uma autoridade foi instituída por Deus, nós não devemos falar com ela. O Senhor coloca, o Senhor tira. Mas nós devemos pedir, sim, orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que eles tenham uma direção do Senhor e que essa direção venha para nos beneficiar. Senhor Jesus. Mas, estudando 1 e 2 Samuel, a gente vê que Davi passou pelas mesmas situações que nós vemos em vários governos, até no governo estadual, até no governo municipal e no governo federal. Senhor Jesus, mas tinha uma coisa, Davi e eu gostaria, sinceramente, que o Senhor um dia falasse isso comigo. Davi cometeu todos os tipos de erro. Tudo que se pode imaginar com relação a erro, Davi cometeu. Mas Davi ele fazia uma coisa que era de acordo com a vontade de Deus. Davi se arrependia rapidamente. Em Atos capítulo 13, versículo 22, eu gostaria, sinceramente, irmãos, que o Senhor um dia falasse isso comigo. E tendo tirado a esse, Saul, levantou o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, irmãos, aqui quem deu testemunho acerca de Davi não foi nenhum homem, foi o próprio Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos de acordo com o coração do Senhor. Senhor Jesus, em Colossenses, o apóstolo Paulo nos dá uma ajuda também com relação a eles. Colossenses capítulo 1. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes uns para com os outros. Nós somos membros uns dos outros. Vou ler novamente o versículo 4, que eu li errado.
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Nós somos membros uns dos outros, por isso nós devemos orar uns pelos outros. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós estamos sendo instruídos na verdade. E tem uma coisa muito séria, na formação do ministro da Nova Aliança, ele precisa estar constituído da palavra fundamental e da palavra profética. Louvado seja o Senhor, porque eu creio que nós temos a constituição da palavra fundamental, ou pelo menos nós sabemos o que é a salvação eterna. Livrar as pessoas do lago de fogo. Isso nós temos, todos nós, assim que o Senhor nos chama, o Senhor nos conduz, nos chama para ser ministro e nos dá a capacidade de, Senhor Jesus, nos habilita a ser ministro da nova aliança. Nós temos a capacidade de mostrar para uma pessoa o que é a salvação. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Então, isso é uma palavra fundamental. E a palavra profética. Igual, louvado seja o Senhor, todo sábado e todo domingo nós temos recebido a palavra profética. A palavra profética é aquela que nos dá direção para nós vivermos no dia de hoje. Mas a palavra fundamental é aquela que nós precisamos ter armazenada. Senhor Jesus, quando alguém vier a nós pedir socorro, nós temos como socorrê-la. Então, graças a Deus por isso. E o ministro da Nova Aliança também, ele é formado pela experiência das riquezas de Cristo. Ou seja, ele experimenta as palavras fundamentais, como reconciliação, o perdão dos pecados, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação, e nós cremos que nós vamos ser glorificados, e aplica essas verdades em seu viver. Quando eu aplico em meu viver, irmãos, eu tenho facilidade de falar com a pessoa o que é justificação, o que é perdão dos pecados, o que é santificação, o que é transformação, que são as palavras fundamentais. Então, o ministro da Nova Aliança precisa ser constituído da palavra fundamental e da palavra profética. E tem uma coisa também, irmãos, isso aí nós vimos porque o ministro da Nova Aliança, ele passa por sofrimentos e tribulação. Mas louvado seja o Senhor. O sofrimento que o Senhor passou na cruz, ele deixou para nós também. Tanto que em Mateus 16 nós conhecemos bastante. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu não vou tomar a cruz dos irmãos, mas eu tenho a minha cruz. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que na minha vida da alma precisa ser eliminado. Eu sei o que na minha vida da alma precisa ir para a cruz. Senhor Jesus. E, então, isso pode nos levar a sofrimentos. Mas graças a Deus, porque o apóstolo Paulo também nos deixa um exemplo sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. Senhor Jesus. Aqui Paulo está mostrando a questão, e Paulo era um ministro, ele fala o seguinte: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentio, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Irmãos, isso aqui é muito sério.
em perigo entre falsos irmãos. Então, lamentável, irmãos, é lamentável dizer isso, mas nós temos falsos irmãos. Nós sabemos que o joio, mas o trigo, eles estão crescendo junto. E o Senhor vai separar. Então, nós devemos tomar cuidado, porque existem falsos irmãos no meio de nós. Senhor Jesus, continuando. Em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo aqui está dando um exemplo maravilhoso de como um ministro de Cristo sofre, mas a preocupação dele, irmãos, é com as igrejas. Além disso, além das coisas exteriores. Então, tudo que ele estava passando, todo o sofrimento que ele estava passando, eram coisas exteriores. Ao que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E nós, como nós somos constituídos, todos nós não temos a mesma função, mas todos nós somos constituídos ministros da nova aliança, esse peso deve estar sobre nós também. Senhor Jesus. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós vimos isso no domingo, e que diante de tudo isso que um ministro precisa, está constituído da palavra, ter uma comissão divina, conhecer, experimentar as riquezas de Cristo, e passar pelas sofrimento e tribulação, observando a obra da cruz, ele precisa também, irmãos, experimentar a graça suficiente de Cristo. Aqui no capítulo 12, Senhor Jesus, até o título dessa mensagem, o versículo 9 que fala o título dessa mensagem, mas no versículo 1 fala o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, irmãos, ele recebeu a revelação do próprio Senhor. Os outros apóstolos, eles andaram com o Senhor, mas Paulo não. Paulo recebeu diretamente do Senhor. Então, Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Senhor Jesus, e Paulo foi levado também ao paraíso. Senhor Jesus. Então, o que fala aqui? No versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Mas continuando, Senhor Jesus. Continuando, no versículo 5 fala o seguinte: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. O que Paulo está querendo dizer aqui? De tal coisa me gloriarei, das coisas, das visões e das revelações que recebeu, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas me abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que Paulo está falando aqui? Paulo, ele podia se gloriar das revelações que ele recebeu do Senhor, mas ele não seria nécio, ele estaria falando a verdade, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo. Ele, no coração dele, ele não quis se gloriar, para que ninguém preocupasse com ele, mais do que via nele do que dele ouvia. E no versículo 7 fala o seguinte: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Muitas vezes, irmãos, eu pegava esse versículo aqui, mas, meu Deus do céu, como que o Senhor permitiu que isso acontecesse com Paulo? Mas isso aconteceu com Saul também, viu, irmãos? Saul, nós vemos uma situação muito séria com Saul, que Saul, quando o Senhor resolveu tirar ele do reinado,
ele colocou um espírito maligno para atormentar Saul, esse espírito maligno era da parte de Deus. Então aqui fala o seguinte, com relação a Paulo: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então o Senhor permitiu que, não sei o que é esse espinho na carne, nós não temos clareza para afirmar o que é esse espinho na carne, mas permitiu que Satanás colocasse uma situação em Paulo, um espinho na carne dele, para que ele não se exaltasse com as revelações que ele tinha recebido. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando nós reconhecemos que nós somos fracos, aí o poder de Cristo tem como agir em nós. Tem como eliminar a nossa carne pecaminosa, tem como salvar a nossa alma. A nossa alma está sendo salva dia a dia, a nossa alma está sendo purificada dia a dia. Então, irmãos, quando nós somos fracos, o Senhor aparece. Senhor Jesus, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, irmãos, quando eu sou fraco, aí o poder do Senhor aparece. Aí eu sou forte. Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque nós precisamos aumentar. Isso é uma coisa muito interessante que está no alimento diário. Irmãos, eu sempre falo com os irmãos, toda vez que eu venho aqui na frente, sempre falo com os irmãos, desfrutem o alimento diário. Tirem, por favor, 10 a 15 minutos por dia para vocês desfrutarem o alimento diário. O alimento diário é o nosso suprimento de vida. Quando eu sempre falo isso e repito, não vou cansar de repetir, quando eu saio da minha casa sem ler o alimento diário, o meu dia fica vazio. E as mensagens, como eu disse, as 4 mensagens desse volume do alimento diário, e esse volume chama também A Minha Graça Te Basta, essas 4 mensagens são 4 mensagens maravilhosas. Senhor Jesus, por isso nós precisamos aumentar o desfrute da graça para passar pelo sofrimento. Aí nós iremos mais passar pelo sofrimento. Por quê? Nós vimos também no alimento diário. Muitas vezes nós passamos por uma situação, igual todos os irmãos sabem que eu tenho uma situação. Eu tenho uma deficiência. Se eu ver alguma pessoa passando por essa deficiência, eu vou saber ajudar essa pessoa. Ou muitas vezes eu posso até não saber ajudá-la, mas eu vou saber, pelo menos, orientá-la com relação à deficiência. Um exemplo muito sério sobre isso, irmãos, porque muitas vezes o sofrimento é de cada um. O sofrimento que eu tenho que passar, os irmãos não vão passar por mim. Quando eu comecei, o Senhor começou a aparecer para mim, aí teve um irmão que deu até um exemplo. Às vezes eu chego e reclamo que eu estou com uma dor na unha do dedinho. Aí o irmão virou e falou assim: mas você conhece o irmão Júlio? O irmão Júlio não tem 3 dedos, ele não reclama nada. Só que essa dor que eu tenho no dedinho é minha. Então ela para mim tem valor. Então se uma pessoa chegar para mim falar comigo assim, eu estou sentindo uma dor na unha do dedinho, eu vou saber ajudar essa pessoa. Eu não posso virar para ele e falar assim, isso aí não é nada. Olha para você ver a situação do irmão Júlio, olha para você ver a situação do Aide. Não. Nós precisamos ajudar a pessoa na situação que ela tem. Por isso nós passamos por sofrimentos. Senhor Jesus. Mas graças a Deus, irmãos, porque diante das tribulações, nós temos a firme certeza que vale a pena, e devemos pedir a Deus que nos conceda mais graça a cada um de nós. Senhor Jesus, só pulando um pouquinho do alimento diário, eu gostaria de ler 1 Pedro, já estou encerrando, viu, irmãos? 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, fala o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos,
como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então, quando nós passamos por sofrimento, irmão, nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Senhor Jesus, aí tem uma advertência para nós. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Aqui eu estou sofrendo por minha causa. Então isso aí é merecido. Senhor Jesus. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque toda vez que nós sofremos como cristão, nós estamos participando nós estamos sendo coparticipando do sofrimento de Cristo. Irmãos, nós não devemos envergonhar com isso. Antes, nós devemos glorificar a Deus com esse nome. E nós passamos por todas essas situações que nós precisamos passar, de ser constituída, aquele negócio todo. Isso tem um alvo, irmãos. E isso ninguém pode tirar de nós. Atos capítulo 14. Senhor Jesus. O Senhor tem um desejo maravilhoso. E uma promessa de Deus também. Senhor Jesus. Atos capítulo 14, versículo 22, fala o seguinte. Senhor Jesus, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Isso é uma palavra fundamental. A vida eterna nós já temos, ninguém tira de nós. Se nós confessarmos a Jesus, está no capítulo 8 de Romanos, confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e crermos com o coração, nós temos a vida eterna. Mas aqui está falando sobre a questão de entrar no reino. Então, vale a pena nós passarmos pelo sofrimento. Vale a pena nós pegarmos esse encargo de sermos os ministros da nova aliança, que o Senhor já nos constituiu. Agora, basta nós tomarmos posição, tomarmos essa porção como o nosso viver. E todos nós, apesar de termos funções diferentes, nós somos ministros da nova aliança e nós participamos do único ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. Pois vos afaste do Evangelho de Cristo, que trouxe a nós o Espírito. Irmãs, Deus nos chamou pela graça e revelou no seu Filho, por meio do seu Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Crescerá e com isso o fruto dareis do Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo,
entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Deus no Espírito. Senhor, inclina os teus ouvidos e faz-nos jovens em Cristo, que vivam para Deus no Espírito. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo